Pronto. Perdi foi tudo. Certo. Quando o sol aquece de manhã o planeta Terra onde vivo, não importa em que lugar estou, olho a natureza pensativo, o vento assanha as águas do oceano, surfa pelas ondas da canção. Quem compõe a música do vento e quem acendeu o sol então? Aleluia. Conclusão dos pensamentos meus, aleluia. Em tudo isso tem a mão de Deus. Quando cai a chuva e molha o chão, meu planeta fica tão florido. Vem a tarde e as tintas lá do céu pintam um horizonte colorido. Folhas, flores, frutos se misturam nesse quadro, o amor e a perfeição. Quem é esse agricultor divino? É o mesmo autor do quadro então, aleluia. Quando vem a noite, eu olho o céu, as estrelas brilham no infinito, vejo a lua clara sobre o mar, e nesse instante, nesse momento eu reflito, um ser supremo em tudo isso existe, Deus, a luz maior, a explicação, tudo vem das suas mãos divinas, o céu, a terra, o mar, a vida, e então, aleluia. Aleluia. Roberto Carlos, Erasmo Carlos, e assim está começando o nosso programa de hoje. Varela Anual, o programa do Varela, na direção geral, a família Varela, Lucas Varela, Naera Varela e Mona Lisa Varela. E ao nosso querido público que nos acompanha, com seu carinho, com sua atenção, com sua audiência, nosso cordial abraço. E antes de iniciarmos o nosso programa de hoje, nós queremos fazer as nossas indicações ao nosso querido público. Nós indicamos o programa Check-up. O assunto é saúde e beleza, um programa para toda a família, o programa que se preocupa com a sua saúde, com a sua beleza, com o seu bem-estar, com a sua felicidade. É domingo à noite, a partir das 20 horas, no próximo domingo, amanhã, não é? Será levado ao ar às 21 horas, né, às 9 da noite, domingo, por causa do jogo do Fortaleza e do Guarani de Sobral pela Série C, que será exibido amanhã pela TV Diário, né? Então, hoje, Fortaleza Ceará, hoje é 20 de agosto de 2011, sábado, amanhã 21, domingo, né? Então, o programa Check-up, na apresentação, a nossa querida estrela Natália Varela, e na TV Diária, TV do Nordeste, a nossa TV. Para maiores informações, ligue 3266-9643, DDD 85 de Fortaleza. Acesse www.checkup@tvdiario.tv.br. Indicamos também o programa 100% Jesus, da missionária Natália Varela, amanhã, a partir das 22 horas, amanhã à noite, domingo à noite, a partir das 22 horas, todo domingo, né? A partir das 22 horas até meia-noite, são 2 horas de programa, um programa maravilhoso, um programa muito variado, a palavra do Senhor, a pregação da palavra do Senhor, momento de oração e muitos quadros. 100% Jesus in Love, cantando para Jesus, o game 100% Jesus, chegou a minha vez, muita coisa no programa maravilhoso. Acompanhe na Rádio Vida 102,9 FM, domingo à noite, a partir das 22 horas até meia-noite. Um programa da missionária Natália Varela. E para você participar do programa 100% Jesus, você liga 3287-2158, 3287-2999, DDD 85 aqui de Fortaleza, Ceará. Você acessa o site www.natalinhavarela@hotmail.com.br. Indicamos também o programa Vida News, é o programa jornalístico com competência e credibilidade da Rádio Vida 102,9 FM de Fortaleza, Ceará. Jesus em primeiro lugar na vida, é assim. Então, o programa Vida News vai ao ar a partir
de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia, no seu horário de almoço. Fique bem informado. Notícias de Fortaleza, Ceará, do estado do Ceará, do Brasil e do mundo, na apresentação da nossa querida estrela Natália Varela, nossa querida radialista, jornalista, missionária e empresária Natália Varela. E os telefones para você participar do programa: 3287-2158, 3287-2999, DDD 85 aqui de Fortaleza. Você acessa também www.radiovidafortaleza102fm.com. Então, a nossa indicação também, nós indicamos a oração da Varela, a oração lá na Varela Estética e Beleza, Rua Oswaldo Cruz 1660, na Aldeota, né? Oração da Varela para a missionária Natália Varela, pregando a palavra de Deus, ganhando almas, ganhando vidas para Jesus. Você é convidado, não importa a sua religião, a sua igreja, participe da oração da Varela. Bom, e depois das nossas indicações, nós faremos hoje no nosso programa a leitura do livro Namoro e Virgindade, o autor Paul Eugène Charbonnet, e nós estamos continuando a leitura do capítulo 3, Adolescência e Namoro, e no tópico aqui, o namoro, aqui no parágrafo que nós paramos no programa anterior. O namoro ensina a arte, né, de viver com o outro, né? O namoro ensina a arte de viver com o outro, de compreender o que se passa com o outro, de medir suas expectativas diante do que o outro pode oferecer. Sem tal iniciação à masculinidade e à feminilidade, só haveria lugar para decepções, frustrações, incompatibilidades que cada vez cresceriam mais. É preciso que o adolescente descubra a mulher na adolescência, ou haverá grande risco de que jamais venha a descobri-la, e vice-versa. É preciso conhecer o fruto antes de colhê-lo. É preciso desposar a mulher antes de desposar uma mulher. É preciso desposar o homem antes de desposar um homem. Eis porque adolescentes devem namorar. Recusar-lhes esse direito seria conduzi-los, em consequência, a um retumbante malogro que envenenaria sua vida toda. Sob essa perspectiva, torna-se claro que não poderia haver fixação precoce no namoro. A adolescência é a época da polivalência. Portanto, quanto mais aberto for o leque dos namorados e namoradas, mais o adolescente se prepara. Melhor se conhecem as diferentes facetas da mulher e do homem. Em cada indivíduo existem traços marcantes que põem em evidência um ou outro dos elementos da psicologia própria de cada sexo. Se o adolescente se fixar logo de início e concentrar toda a sua atenção num indivíduo apenas, percorrerá um terreno fechado. Inúmeros modelos do ser homem e do ser mulher serão desconhecidos. O jovem terá apenas uma visão reduzida do universo em que deverá mover-se. A precocidade da fixação afetiva e a exclusividade do namoro também podem encerrar o adolescente num mundo muito pequeno, de onde ele desejará sair mais tarde para viver o que não viveu na adolescência. Quando esta é muito fechada, pode ser que a idade adulta seja aberta demais. O namoro dos adolescentes não deve, pois, ser vivido numa monogamia total. Que um adolescente que namora uma adolescente se limite a ela por um tempo é perfeitamente admissível, mas não deve ligar-se nem comprometer-se. Todo namoro é uma manobra de exploração. É preciso que ele tenha uma certa mobilidade. Esta mobilidade inicial evitará que a mobilidade surja mais tarde,
quando então seria um desastre. A esse respeito é preciso corrigir uma mentalidade herdada dos tempos do mais intransigente machismo. E o mais estranho é que até os jovens são atingidos pelos reflexos de uma época contra a qual reagem com toda força. Não faz muito tempo entre nós, quando um namoro se esboçava e exigia-se que fosse, segundo a expressão tradicional, sério, isto é, que o namorado pensasse logo em termos de casamento. Nesse quadro, constituía um abuso flagrante o namorar por namorar. E, segundo as regras desse tempo, tal abuso era intolerável. Não se esperava muito para pressionar o namorado a transformá-lo num pretendente. Dizer que esse era um erro de envergadura não é mais do que declarar uma evidência. Os namorados estavam apenas no começo e já se falava em desenlace, né? Ignorava-se tudo a respeito da alma humana, da masculinidade, da feminilidade, da adolescência. Queria-se adolescentes velhos. Portanto, os jogos eram falsos para a infelicidade de muitos. E os casamentos se arrastavam como tristes aventuras que só resistiam ao tempo pela rigidez das estruturas de uma sociedade patriarcal que era impiedosa e intolerante. Havia chuva de madames, Bovary, né? Bovary, deve ser em inglês, eu não sei, Bovary. Em nossos dias é impossível apegar-se a tal visão e a tal costume. As rígidas estruturas do passado cederam diante da evolução que conduziu a um relativismo que se tornou um desafio para todo casal. Hoje só resistem os casais que se amam e que vivem juntos num clima de felicidade. Se a convivência se torna caótica, se a felicidade se acaba e se o amor entra em crise, começa-se a pensar em fugir para outros horizontes, começa-se a procurar aquilo que não se encontrou na primeira união que deveria ter sido a última. E para evitar a passagem para tais soluções de troca, que criam apenas meias felicidades, é que seria bom que os adolescentes fizessem hoje o que será tarde demais se fizerem amanhã. O casamento deve permanecer indissolúvel nos seus propósitos. O namoro é, por essência, solúvel. Que não haja compromisso em namoros precipitados, fixações precoces, escolhas imaturas, pois tudo isso se tornaria objeto de problemas posteriores. O que está em jogo não é escolher logo, mas escolher certo. Por isso é preciso olhar todo o horizonte na época da adolescência, quando os compromissos são então transitórios por natureza. Descobrir os numerosos ângulos da alma masculina ou da feminina é o que importa nessa idade. Sem precipitação, sem impaciência, sem cegueira. O casamento é uma escolha e não há escolha senão diante de um leque de possibilidades. É preciso conhecer as possibilidades para que a escolha seja lúcida e firme. Não se entrega à vida por uma cega paixão de adolescente ingênuo. Ver para escolher, viver para eleger, praticar um namoro múltiplo para que amanhã o casamento seja e permaneça único. Quando se quer fazer do outro um novo eu, é preciso saber quem é o outro. Quem sou eu e se cada um está apto a dar-se ao outro, senão chegará o tempo que parecerá uma eternidade e a eternidade